Deus, para continuarmos sendo fiéis ao Senhor em buscar a Tua presença, em o adorar, em o exaltar, em meditar na Tua palavra, na Tua verdade, para assim crescermos na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Se você tem as suas mãos, aplauda o Senhor como Ele merece. Glória a Deus. Nós já vamos meditar em outro verso. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, desse casal abençoado que está ali. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também do nosso irmão companheiro que está ali conosco. Fico feliz pela presença de vocês. E com certeza Deus também fica muito feliz pelo esforço de estarem aqui nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Leandro, né? Leandro, que fazia uns dias. Ele mudou, né, Júnior? Mudou, né? Para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Deus abençoe a tua vida. É sempre um prazer de tê-lo aqui conosco, para juntos engrandecermos ao nosso Deus e exaltarmos a Ele. E que bom que você está aqui, amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz que Deus ele só disciplina os filhos que Ele ama. Então diga assim comigo: eu sou amado por Deus. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Eu quero ler um texto com vocês. Abra a tua Bíblia mais uma vez, por favor. Deixa eu só achar aqui o texto. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. A nossa igreja, durante esses dias, mesmo com a máscara, que nós sabemos que é ruim, e aí você tira, bebe água, você tira, puxa um fôlego e bota de novo e tira e vamos que vamos, cultuando a Deus. A gente manteve as nossas programações, a não ser a escola dominical, que eu creio que essa semana deve chegar já a revista. Chegando domingo nós já vamos voltar pela manhã com as ministrações. Mas as nossas programações, terça-feira, sábado e domingo, nós estamos aí buscando a Deus. Nesse sábado é o culto com a Umasbrac, e no domingo é o culto da ação social, onde você vai ter aí a oportunidade de estar colaborando, além da oferta também, colaborando com 1 quilo de alimento não perecível para ajudar muitas famílias que precisam. Até a irmã Fabiana, ela pediu perdão por não ter colocado o relatório ali, mas ela falou que vai trazer até domingo que vem. Esse mês ela falou que a igreja já abençoou, eu não me lembro agora se é 5 ou 6 famílias, e ainda vai, né, com domingo que vem agora recebendo mais cesta, vai abençoar mais famílias. E ela falou que parece que ia preparar agora para essa semana mais 2 cestas que tem aí para também abençoar. Então todo mês aí 7, 8, 10 famílias estão sendo alcançadas por aquele 1 quilo, ou por uma cesta, por aquilo que você oferta na casa do Senhor. E se você tem de fato esse coração pronto para ajudar, você pode ficar tranquilo que o próprio Deus vai se responsabilizar em não deixar faltar nos seus celeiros. Você crê nisso? Amém? Então ajude, colabore, oferte, dizime, porque é Deus quem nos ensinou isso através da sua palavra, e é Ele quem se encarrega de nos abençoar. Eu quero ler aqui 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e o verso 4 da palavra de Deus. Também na congregação, né, pastor Isaías? Os cultos continuam normal, quarta e sexta. Eu estou dizendo isso porque conversei com vários pastores aqui da cidade e alguns mudaram a sua programação devido a pouca. Mas nós entendemos que o culto é a Deus, então se tiver 2, nós manda bala aqui. Só não dá, se não tiver ninguém, não tem culto, que aí não como vai fazer, né? Não tem como mesmo. Mas se tiver 2 aqui, já está valendo, e Deus está manifestando, e a palavra e o louvor tem para a gente compartilhar, porque é interessante, mas a palavra de Deus, ela é inigualável. A Bíblia, ela nos ensina a todo instante, a todo momento. O mesmo texto, milhares de lições. Isso é o poder de Deus. Vamos ler aqui, 1 Reis 19, verso 3 e 4, que diz assim: Elias ficou com medo. Achou aí?
Quem que ficou com medo? Diga assim comigo, se Elias teve medo, diga assim, quanto mais eu. Você vai lembrar que Tiago, ele diz, lá nos seus escritos, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, Elias era homem sujeito aos mesmos pecados que nós. E ele liberou a palavra pedindo para que não, e não choveu por quanto tempo? Quanto tempo? Bom, 3 anos é tempo demais, né? É muito tempo. Depois você calcula aí para você ver o quantos dias que dá e quantas horas que tudo isso vai dar. E aí o verso inicia dizendo, Elias ficou com medo. Levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Olha que engraçado. Ele sentiu vontade de morrer, o que ele foi fazer? Vou orar. Aí a oração dele, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um pouco nessa noite, falando a respeito do desânimo. O poder que o desânimo tem na vida de quem permite ser dominado por ele. O desânimo, ele destrói o casamento. O desânimo, ele destrói qualquer relacionamento. Se nós permitimos que ele nos domine. Mas o que eu quero chamar a atenção em primeiro lugar é que ninguém está imune ao desânimo. Em algum momento da sua vida, você vai ficar desanimado. Em algum momento da tua trajetória, você vai sentir o desprazer de não ter ânimo. Alguém aqui já fez a refeição sem ânimo nenhum? Alguém fez alguma vez? Já? Fica boa a comida? Normalmente não fica, né? Dias atrás, eu fui fazer acho que foi um arroz. E aí, não estava muito legal não, mas fui lá fazer o arroz. Botei lá a água do negócio, o alho, água não, né? Primeiro o óleo, alho, fazendo aquelas receitinhas aqui dando as dicas. Feijãozinho para fritar primeiro, depois que eu lavei. Aí começou lá, eu joguei água, peguei uma cadeira de fio, botei lá na cozinha e sentei. Cruzei os braços, fiquei olhando pro feijão, pro arroz no fogo. Sabe o que aconteceu? Ele queimou. Eu nem percebi a hora que foi que o arroz queimou. Eu estou lá bem sentadinho, olhando, esperando, crendo que eu ia levantar a tempo antes dele queimar. Quando eu percebo, eu já sinto aquele cheirinho assim. Falei, ixi, eu acho que deu uma sapecadinha. Aí quando eu vou lá e desligo e tiro quando eu senti, já era tarde demais. Fui fazer aquele arroz levado pelo desânimo. Aí quando a gente faz alguma coisa desanimado, aquilo que nós fazemos não será uma boa coisa, não será um bom feito. Nós não teremos um êxito naquilo que nós vamos fazer quando estamos desanimados em fazer. Assim também é com a vida. Se eu enquanto marido eu desanimo de ser marido, eu começo a olhar para minha esposa, não sei, parece que o nariz dela é meio torto, não sei não, parece que está uns ali, não era assim, e vice-versa. Esses dias eu ri dela, eu tirei uma foto, minha mãe pediu, manda a foto aí filho, eu estava vindo para a igreja, tirei a foto, mandei para minha mãe. Aí depois que terminou o culto, nós voltamos para casa, ela pegou a foto, deu uma olhadinha, eu falei assim, amor, esse olho torto aqui. Aí eu olhei para ela e falei, você já está desanimado comigo, mulher? Não. Eu falei, esse olho torto aí eu tenho desde quando eu nasci, é um para lá e outro para cá, uai. Aí eu ri, eu falei assim, você vê como que o amor é cego? Oh, que benção. Num descuido ela viu, né? Num descuido ela viu, mas aí 12 anos nunca tinha reparado. Um oi para cá, um oi para lá.
E eu brinquei com ela, falei, você não está desanimado comigo não, né? Não está perdendo o amor por mim não, de olhar. Não, é só porque eu reparei aqui. Mas uma coisa simples como essa já traz ao relacionamento um desânimo. Uma palavra que fala já deixa o marido, a mulher ou o filho desanimado com aquilo, com aquela família, com aquela casa. Quantos filhos dizem, eu não queria ter nascido nessa casa. Sendo que na verdade se não tivesse nascido nessa casa nem teria nascido. Porque só nasceu porque Deus na sua infinita bondade uniu lá o Nen, a Cida, Solange, o Elcio, Isaías, Rose, Trindade e Sandra. Só nasceu os filhos que temos porque Deus nos uniu. E aí vem as bênçãos do Senhor. E aí num momento de desânimo eles dizem, eu queria ter nascido em outra casa. Porque não entende que não é assim que nós vivemos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um profeta, que para nós é uma referência de um homem cheio de Deus. De um homem avivado. De um profeta que por onde ele passava, coisa sobrenatural acontecia. De um homem que lança um desafio a não um profeta de Baal, mas a inúmeros profetas. Quem lembra quantos profetas eram? Oi? Ele lança aquele desafio dizendo, olha, vamos ver quem é Deus. Se o Deus de vocês é o verdadeiro, ele vai assumir o altar. Agora se for o meu, chá comigo. Aqueles homens não pensam duas vezes, aceitam o desafio e começa a sua sessão. Chama a atenção de Baal, mas Baal não existe. Mas estão lá fazendo e cortando e fazendo o que é necessário. E toca música e bate tudo e vai. E deu horário e nada. Elias, um profeta cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai lá, manda que lave, prepare o altar novamente. Ele vai pegando as pedras, monta, deixa tudo bonitinho como deve estar, porque Deus ele não merece nada feito de qualquer jeito. Ele prepara o ambiente, coloca lá o animal, e aí ele fala com o Papai do Céu. Em outras palavras, no português ele diz, Deus, chegou a hora do Senhor mostrar para essas pessoas que o Senhor é Deus. Que desafio! Deus, eu fico tentando imaginar lá no seu trono, Emily, não pensa duas vezes. Chegou a hora de eu mostrar que eu sou Deus, Elias? Chegou. Eu vou mostrar. A palavra de Deus nos diz que vem os céus e consome aquele holocausto, a ponto de até mesmo aquele espaço que tinha sido aberto em volta do altar, que estava cheio de água, foi consumido tudo, secou. As pessoas não teve como não reconhecer. O Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Que homem, que fé, que ousadia, que autoridade. Aí nós lemos agora um texto onde a Bíblia diz que Elias ficou com medo. Elias sentiu medo, sentiu pavor. E nós não vamos observar agora todo o contexto, mas você conhece bem a história. E você vai entender que aquilo que entrou no coração de Elias foi exatamente um desânimo. Porque o desânimo ele tem várias vertentes para dominar o nosso coração. E uma delas é exatamente a falta de segurança. Então quando eu não me sinto seguro em algum lugar, naturalmente eu fico desanimado. Porque a preocupação ela vem no meu coração e ela vai transformar aquele sentimento em um desânimo. Eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir fraco. Aconteceu com Elias. Ele está ali naquele momento, tomado pelo medo, e ele mesmo, a palavra de Deus diz que ele, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer, e orou. Basta, Senhor, porque todo aquele que está dominado pelo desânimo, ele quer que seja encerrado, ou a sua vida, ou aquele período, ou aquele processo que ele está passando. Mas o processo, ele não tem como ser encerrado até que ele, a não ser que ele conclua. Não é possível Deus me inserir num processo e por causa do desânimo que me dominou, eu oro e Deus me tira disso. Porque se Ele me tirar, eu vou deixar de crescer, de aprender. Quando nós olhamos para a situação que as nações estão vivendo, nós identificamos que o ser humano está passando
por um processo. Você vê aí nos jornais dizendo, olha, a nação tal já começou a liberar o pessoal, porque já diminuiu muito. Aí passa uma semana, daqui a pouco eles dizem, olha, lá na nação que estava liberando a turma, já morreu mais tanto, já contaminou mais tanto. Ou seja, por mais que o homem tenta, nós vamos identificando que o processo ainda não finalizou. E por não finalizar, qualquer tentativa não vai ter crédito, porque vai trazer a nosso prejuízo. O desânimo, ele tem esse potencial. Então, uma das causas que nos provoca o desânimo é exatamente a insegurança. E essa insegurança, ela é provocada por algo. Mas eu quero que você diga assim comigo: Deus está comigo. Diga assim: Deus está protegendo a minha casa. Diga assim: sobre a minha casa, maldição nenhuma chegará. Você crê nisso? Parcial ou total? Está lá Elias: basta, Senhor, para mim já chega. Muitos de nós já fizemos essa mesma oração, não querendo morrer, mas cansados. Eu tenho certeza que se fosse perguntar para a maioria aqui, muitos diriam: pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu estou cansado de vir à igreja. Uma boa parte diria: pastor, eu estou aqui, mas eu estou cansado. Eu venho nas terças, mas eu estou cansado disso. Se Deus ouvisse a minha oração seria a mesma de Elias: basta, Senhor, chega desse negócio. Estou aí há 20 anos, há 30 anos, ou 15, ou 10, ou um mês, ou não sei. E estou lá e não acontece o que eu preciso, o que eu quero. Continuo aí com esse pavor no meu coração. Quantas pessoas iniciaram o propósito de oração e crendo: Deus vai curar, e aí já orou 30 dias e não aconteceu, e já desanimaram. As suas orações já estão agora: ó Senhor, me dá ânimo, porque eu não vejo de onde eu conseguir me levantar. Uma outra questão que nos traz o desânimo é quando nós olhamos para as pessoas ou para os outros e queremos comparar a nossa vida com a deles. Eu olho para você lê isso no Salmo de Asaf, quando ele está dizendo: ah, Senhor, em resumo, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, e ele nem serve ao Senhor. Nós desanimamos quando nós começamos a olhar para os outros. Existem inúmeros pastores, obreiros, ministros, cantores da casa de Deus desanimados, porque eles olham a trajetória de outros. Não é o caso, mas aí eu quero citar o exemplo. Vamos pensar que a Emily canta muito bem, louva muito bem, toca muito bem, tem um talento. Aí ela olha ali a Isadora Pompeu. Falou: Senhor, por que o Senhor fez isso com ela? Olha o sucesso. Eu estou aqui na casa do Senhor, e vem na terça, vem na sexta, e tem culto que o pastor não deixa nem eu sentar, e eu estou ali cantando, e a outra está lá. Só avião, é só TAM, é só para TAM, não tem mais, é só Latam, para lá e para cá, e eu estou aqui. Quando nós começamos a nos comparar, desanimamos, porque nós sempre vamos encontrar pessoas que estão melhores do que a gente, sim ou não? O interessante é que não é da nossa tendência comparar com pessoas que estão piores do que nós. Porque eu digo para você que se você for avaliar a vida de pessoas que estão pior do que você, são milhões de pessoas. São milhões que estão lá embaixo dizendo assim, olhando para o Ronaldo, dizendo: ah, eu queria ter a vida do Ronaldo. E por isso eles também estão desanimados. Então o desânimo vem porque nós olhamos para quem está acima e colocamos Deus na parede, entre aspas. Por que isso não acontece comigo? Tantos anos servindo, tantos anos dizimando. Os irmãos, tudo que está aqui, ó, todo mundo dizimista fiel na casa do Senhor. E não é de hoje, é de anos. Tantos anos dizimando, Senhor, e o outro lá que nem faz nada por ti, nem adora, nem é crente. Como que está? Aí desanimamos. Por que pastores, como eu falei, desanimam? Está eu aqui. Ô Senhor, nós só tem 60. O pastor ali da presbiteriana tem 300. Que isso, Deus? Nós temos 50 anos aqui nessa cidade.
Ah não, Senhor, aí eu desanimo. Ah não, o Senhor fez lá na igreja do outro, o Senhor não faz aqui. Essas comparações vão fragilizando o nosso emocional e nós vamos desanimando. E esse desânimo, ele vai provocando em nós um desejo, não de avançar, mas um desejo de parar. E a igreja, ela não está na face da terra para parar no meio de um processo, mas ela foi instituída por Deus para avançar diante do processo que Ele estabeleceu. Que é por isso que Ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a igreja vai avançar, o inferno pode estar à frente, mas a igreja... é o inferno que vai ter que sair. Mas quando o desânimo vai dominando a gente, queridos, muito menos do que o inferno nos para. Muito menos do que o inferno nos desanima. Uma enfermidade, um vírus, uma crise. E eu, nas minhas orações, eu tenho perguntado a Deus. E eu sei que nós não estamos na pior igreja da face da terra. Essa igreja... Vocês não têm o pior pastor da face da terra. Mas tem um pastor, mais ou menos. Vocês não têm a pior equipe de louvor do mundo. Tem uma equipe mais ou menos. Que diante das suas limitações, adora a Deus. Diante das minhas limitações, compartilha da palavra. Diante das limitações dos obreiros, eles compartilham da palavra. Então, se aquilo que nós temos, que Deus nos entregou, não é o pior, porque Deus confiou a mim, e tudo aquilo que Deus confia a mim é o melhor que Ele tem para mim, aonde Ele está habitando em nós? Primeiro, a palavra diz, Elias estava com medo. Diga assim comigo, medo. Diga assim comigo, comparação. São os dois principais fatores que causam no povo de Deus o desânimo. E quando esse desânimo ele nasce em nós, tudo aquilo que nós fazemos, não fazemos porque gostamos de fazer, porque amamos fazer. Mas fazemos porque de alguma maneira nós nos sentimos obrigados a fazer. E eu volto a dizer, eu não estou aqui nessa noite porque eu sou pastor. Não, eu estou aqui nessa noite porque eu sou servo, eu sou filho de Deus. E mesmo se eu não fosse pastor, eu estaria na casa dele. Porque não é o título, o impulso para buscar a Deus, mas na verdade é o entendimento de quem eu sou, que vai fazer com que eu busque a Ele a todo momento, a todo instante. O que aconteceu com Elias, que ele começa a trilhar o caminho do desânimo, é que ele esqueceu quem ele era. E quando nós esquecemos quem nós somos em Deus, nós sofremos, nós padecemos. Porque nós vamos querer dar passos que não é para dar. Nós vamos querer parar onde não é para parar. Nós vamos querer descansar no momento que não é para descansar. E com isso nós vamos deixando de frutificar. Porque o propósito de Deus de nos dar vida nessa terra é que nós venhamos produzir frutos. Não tem outro propósito a não ser esse, frutos. Temos que produzir. Nós observamos que desde quando Deus ele vai lá e cria Adão, ele cria Eva, ele fala, agora vocês vão crescer e vão multiplicar. O propósito de Deus. Veio o pecado ao mundo. Na nossa visão bagunçou tudo. Mas nada surpreende a Deus, nada pega a Deus de surpresa. A palavra de Deus se multiplicar continuou, mas agora com um outro patamar. Antes era só no quesito família, agora é no quesito família e também na fé. Eu compartilho da palavra de Deus e quando eu compartilho eu estou trabalhando para produzir frutos, que são vidas, que são almas. E quando eu trabalho nesse desânimo, ele vai ter muito menos efeito na minha vida. Porque quando nós estamos estacionados, querido, e o desânimo vem, a tendência dele nos dominar é muito maior. Então eu quero dizer para vocês, chamar a tua atenção nessa noite, não pare de compartilhar das verdades de Deus para as pessoas. Não deixe anunciar da palavra de Deus nesse tempo. Não deixe, não pense, pastor, mas é quarentena, eu sei que o mundo está em quarentena, mas eu estou pregando para Guiratinga. Guiratinga, a quarentena nossa é só para evitar
acreditar, mas a gente continua agindo, trabalhando, avançando, indo para lá e para cá. Então nós, igreja de Guiratinga, não deixe de anunciar a verdade, porque se nós deixarmos de trabalhar para darmos frutos, nós vamos desanimar na fé. E só entende do desânimo na fé quem já desanimou, quem está desanimado. Porque quando você desanima, para ter ânimo de novo, é difícil. É muito difícil. Há muitos anos atrás, eu já falei isso aqui um dia no culto. Eu estava muito triste, desanimado com algumas coisas, algumas situações. Eu liguei para meu pai, que é o meu pastor, então é meu pastor, né? Quanto tempo que o senhor quiser sem pregar? Não quer pregar mais não? Nem lembro quem era o líder do louvor, mas também falei, não quer tocar mais não? Vou ficar um tempinho aí. Porque quando a gente desanima, a primeira coisa que a gente deixa de fazer, porque a gente não conhece a Deus, e isso eu descobri, é de deixar de fazer as coisas para Deus. Sabe por quê? Porque a gente pensa que aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos para homem. Então se eu estou desanimado, eu não quero fazer mais isso que eu faço para o pastor. Mas quando eu entendo que aquilo que eu faço para Deus, não tem nada deste mundo que vai me parar, vai me impedir de deixar de eu fazer. E eu aprendi isso. O pai falou, tá bom, vem cá que nós vamos conversar. E aí eu já me armei todo, né? Esse papo de pastor, tô aí quantos anos ouvindo meu pai aí aconselhado junto com ele. E que é papinho? Que tem que é papinho de pastor? Que a gente vem o pastor, quer ver? Falar para mim não parar não, para me desistir não, que Deus tem uma obra na minha vida. Já fui tudo armado, sabe? Não, eu vou ficar só um tempo aí, eu preciso de um fôlego, eu preciso de um espaço, não estou muito bem não. E aí eu fui lá para conversar com meu pai. Meu pai não falou nada desse negócio de Deus tem uma promessa, Deus tem um plano. Ele só falou assim, olha, se você quer parar porque você está fazendo para mim, pode parar. Eu falei, ó, esse pastor é pastor mesmo, que bom, hein? Já queria parar, ele deu o aval, agora que eu paro mesmo. Ele falou, agora se aquilo que você faz é para Deus, vai falar para ele que você vai parar, não é para mim. Eu falei, que furada que ele me colocou. Um dia eu entendi que o desânimo, ele é simplesmente físico. E ele não pode me impedir de adorar a Deus. Quando nós olhamos aqui para Elias, é essa lição que Elias vai aprender. Porque ele estava assustado, ele estava com medo, ele estava desanimado. Mas o medo, o desânimo é algo natural. Diga comigo, é natural. Todo ser humano sente medo. Todo ser humano em alguma etapa da vida ele vai desanimar. Está cansado. Só que é por isso que a Bíblia, Jesus ele deixou dito falando, olha, você está cansado, você está desanimado, vinde a mim. Por que eu tenho que ir ao Senhor, Deus? Porque o desânimo que você sente não é por minha causa, mas é por tuas escolhas. Todo peso, todo cansaço que nós sentimos não é por causa de Deus, não é por causa da igreja. Eu já participei de algumas reuniões e alguns pastores às vezes falam, eu estou cansado da igreja, eu estou cansado daquele povo. É porque não entendeu que aquilo que ele está fazendo não é para o povo, é para Deus. Que o rebanho que ele está ajudando a cuidar é Deus. Então o peso diz aqui não é meu, diz aqui é de quem? De Deus. Não foi o Ronaldo que se entregou na cruz pela igreja, foi Jesus. Então por isso que aquilo que eu faço, eu não faço para você, eu faço para Ele. E mesmo desanimado, não para. Então eu quero que você nessa noite entenda isso, querido. Todos estamos cheios de motivo para estar desanimado. E eu não tiro a sua razão de nada disso. Todos temos inúmeros motivos para não dizimar. Né, Carlos? Muitas pessoas talvez chegam para o NEM e vai entregar o dízimo e falam, irmão, mas tá difícil. É natural. Isso é normal. Deus entende. Agora o que nós não podemos permitir é que o desânimo nos domine a ponto de pararmos. Eu não vou fazer isso porque eu estou desanimado. E quantos que eu tenho ouvido, pastor, eu não estou indo na igreja por causa da máscara. Pastor, eu não estou indo nos cultos por causa da máscara. E eu fico assim, pensando, Deus, será que vale a pena mesmo estar na tua presença?
Vale a pena estar na presença de Deus, irmão? Eu não sei quantos de vocês estão trabalhando no dia a dia, mas eu vejo aí o diácono Carlos com a moto dele lá do trabalho. E na hora que ele tira o capacete, está lá a máscara. E ele tem que correr atrás. Aí está ali no culto, mascarado de novo. Ele falou, pastor, eu não vou não, que eu já passo a semana todo dia com essa máscara. Aí eu vou chegar domingo lá com máscara de novo. Mas está aí, por que está aqui? Ah, ele está aqui porque é o tesoureiro. Não, irmão, não precisa dar a chave para a Cida vir aqui abrir. Nós estamos aqui porque nós entendemos que precisamos e dependemos de Deus. E não há nada neste mundo, nenhum desânimo, nada pode nos impedir de adorar, de engrandecer a Deus, de cultuar ao Senhor, de buscar a sua presença. Mesmo com sentimentos complexos dentro de nós, continuarmos nos esforçando em buscar a Deus. Porque a recompensa vem para aqueles que se esforçam. Tem algumas versões da palavra de Deus que diz que o reino de Deus ele é tomado por violência. Não é? Não sei se na tua versão diz assim. Umas versões mais bonitinhas falam assim, por força. Mas umas versões mais descaradas falam, o reino de Deus é tomado por violência. Mas que violência, pastor? Eu vou ter que bater em alguém? Você vai ter que esmurrar o seu? É violência contra você mesmo. Teu corpo está desanimado dizendo não vou não, e você falar, você vai, porque quem manda em você sou eu. É uma luta. A Bíblia diz, olha, a luta nossa é contra a nossa carne e o espírito. Se você der mais alimento à carne, o teu espírito perde a batalha. Agora se você der mais alimento ao espírito, a tua carne vai ter que ser subjugada a você. Agora, se eu permito que o desânimo me domine, a ponto de eu parar, eu estou alimentando a carne. E a carne bem alimentada, irmão. A carne, quando está bem alimentada, a pessoa pode abrir a palavra e falar, você está errado, você está fazendo errado, a Bíblia está dizendo. A pessoa está dizendo, mas eu quero fazer. E é isso que eu quero que você, assim como eu, venhamos pensar nessa noite. Você está desanimado? Não tem problema não. O que você não pode é parar. O que você não pode é pensar em orar para Deus. Senhor, chega disso. O que você não pode é pensar que estar na presença de Deus não terá eficácia na tua vida. Não terá importância na tua vida. Até hoje eu vivo milagres de momentos de orações que fizemos há muito tempo atrás. Até hoje eu experimento da grandeza de Deus, de palavras que meu pai e minha mãe liberaram sobre a minha vida há muitos anos atrás. E se aqueles momentos não tivessem existido? E se por causa do desânimo meu pai e minha mãe tivessem parado? Não para não. Estou cansado. Mas é cansado que nós vamos avançar. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos. Porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Elias, ele não estava entendendo, ele estava pensando que ele já tinha vivido o máximo da vida dele, mas ele não estava compreendendo que Deus ainda tinha muito mais para fazer através da vida dele. O que eu estou dizendo para você da parte de Deus, mãe, pai, marido, mulher, filho, entenda o seguinte: Deus tem muito mais para realizar através da tua vida. Deus tem muito mais para realizar através da tua casa, através da tua família. Não fica aceitando pessoas dizer, não, é só isso daí. Não, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para este lugar. Deus tem muito mais para esse templo. E aquilo que Deus tem, Ele vai realizar através da sua vida, através da minha vida neste lugar, da nossa persistência em buscar a Ele. Não importando se estamos cansados, se estamos enfadados, não importando como nós estamos, mas só o fato de estarmos na presença dEle já irá nos qualificar para recebermos as suas promessas. Elias pensou que a sua oração seria a última, mas ele não estava sabendo que aquele último fôlego que ele estava tendo era exatamente a oportunidade que Deus estava tendo dele para poder mudar a sua trajetória. Não sei como você chegou aqui no culto, talvez você está assim, ai Deus, o pastor podia dar uma palavra daquela de levantar,
Ou só podia ser usado para fazer aquela palavra que a gente chora um pouquinho. Mas essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Mesmo desanimado, Deus ele continua as promessas de pé. A Bíblia diz que depois dessa oração, Elias ele deitou e dormiu. E debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou nele e lhe disse. Talvez quando o anjo tocou nele, ele falou assim: agora chegou a hora de eu morrer. Eu fico imaginando, pastor Nidade, porque ele tinha acabado de orar. Ele pediu o quê? Chega, não quero mais isso não. Não sou melhor do que ninguém não. Começa a tirar um cochilo, o anjo chega lá e... Elias. Talvez ele falou: ixi, tantas orações que eu já fiz e Deus foi ouvir logo essa. Aí a Bíblia diz, verso 6, né? 5. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. O anjo não chegou e disse para ele: chegou a hora da tua morte. Pelo contrário, o anjo chegou e disse para ele: está na hora de você preparar para que você tenha mais força. Mas para que eu vou me levantar e comer? Porque ainda tem muita coisa para você fazer. O verso continua dizendo: Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Eu quero dizer da parte do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, jovem, a viagem que nós temos que trilhar nessa terra é longa, e cada momento que nós estamos na casa de Deus, Ele está dando a nós o alimento, para que nós venhamos ter força para continuar essa viagem, e essa viagem, Deus, você é uma grande obra, e mesmo querendo parar, Ele vai dar a você condições para avançar nesses dias em nome de Jesus. Come, Elias, porque a viagem será longa. O anjo estava dizendo: Deus não atendeu aquela oração que você disse que queria morrer, mas Deus, Ele está continuando o processo na sua. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Tem muitos que estão nas suas casas e estão se sentindo bem porque se alimentou dias atrás, meses atrás. Mas o alimento ele tem um prazo. Para Elias foi 40 dias e 40 noites. Cada vez que eu estou na presença de Deus, Ele me dá a oportunidade de me alimentar mais. E com a força dessa comida, eu continuo caminhando. E a Bíblia aqui nos chama a atenção, e é tão lindo isso. A força do agir de Deus em nossas vidas. Jesus ele ficou 40 dias sem se alimentar. Elias também ficou 40 dias sem se alimentar, mas ele estava saciado. Olha a importância de nós entendermos que Deus é quem cuida de nós, queridos. A importância de nós entendermos, Leandro, que Deus ele continua com as suas promessas de pé para as nossas vidas. Não importa quando talvez eu e você olhamos para esse texto e pensamos: olha, Elias pediu uma coisa muito feia para Deus. Elias cometeu pecado, porque a nossa tendência é sempre de julgar as pessoas, mas Deus, Ele compreende o nosso coração, e compreendendo o nosso coração, Ele sabia do intento verdadeiro de que Elias tinha lá dentro. Deus, Ele sabe do coração. Ele sabe que mesmo desanimado, você continua crendo, continua se esforçando para buscar, porque você sabe, Ele me chamou para uma grande obra. E assim como Neemias estava falando: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Nem com convites de banquetes,
nem com convites para me dar uma folgada, uma parada. Não tem como. Porque a obra que eu estou realizando é grande. E quando Deus ele envia o anjo para alimentar Elias por 2 vezes, era isso que Deus estava dizendo a ele. Elias, eu ainda tenho propósito na tua vida. Quando eu estava lá hoje à tarde vendo a irmã Helenice, essa palavra que eu já tinha meditado foi tão assim na minha vida. Eu vendo ela, eu dizendo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque a tua serva só está aqui, porque o Senhor ainda tem propósito na vida dela. A irmã dela falando assim, pastor, era tão desanimador quando nós íamos lá aproveita, quem pode, fica aí, porque a gente não sabe. A gente não tem mais nada para fazer. E aí os médicos não tinham mais nada para fazer, mas Deus... Então mãe, pai, filho, talvez você esteja na situação e pensando, eu não tenho mais nada o que fazer. Fica tranquilo, é agora que Deus vai começar a agir. O que Elias estava falando para Deus é exatamente isso. Elias estava dizendo, Deus, eu não tenho mais força para caminhar. Eu não tenho mais força minha, coragem para enfrentar. Então Deus diz, fica tranquilo Elias. Até o alimento para você caminhar eu vou preparar para você. Guarde essa palavra no teu coração e entenda. Que Deus ele entende os teus sentimentos. Deus ele compreende todo o teu esforço. E aquilo que ele prometeu na tua vida e através da tua vida. Então mesmo desanimado, adore ao Senhor. Se você puder, coloque em pé no teu lugar. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Feche teus olhos. Deus ele quer fortalecer você. Deus ele quer dar uma injeção de ânimo em você, a qual você vai caminhar. E você não vai caminhar cambaleando, rastejando, não. Você vai andar bem. E essa tua caminhada vai te levar até o local onde Deus quer manifestar a promessa e o milagre dele na tua vida. Então mesmo que você tenha chegado aqui tão cansado, tão desanimado, Deus ele está dizendo para você, pode levantar, se alimenta e caminha, porque ainda tem muitas coisas para acontecer. Eu ainda vou te usar grandiosamente, eu ainda vou te levar para onde eu prometi. A palavra de Deus diz, olha, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre. Às vezes nós como pais esquecemos de cumprir com as nossas promessas para os nossos filhos, mas Deus não.
A promessa de Deus está de pé. Se Ele falou que a tua casa será um lar de bênção, assim será. Se Ele falou que os teus filhos serão uma bênção, assim será. Se Ele falou que o teu casamento será uma bênção, assim será. Se Ele falou que o teu ministério será uma bênção, assim será. Se Ele disse que Ele vai te levar às nações, Ele vai te levar. Você se alimente para caminhar, porque a viagem é longa. E nessa viagem muitas coisas vão acontecer. E mesmo que o inimigo tente, ele não vai conseguir. Porque a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. O mundo pode tentar aprisionar os teus filhos. O mundo pode tentar aprisionar os teus sonhos. O mundo pode tentar aprisionar a tua vida. Mas Deus, Ele continua sendo maior. Deus, Ele continua. Ninguém pode parar. Ele diz: porventura eu não cumpro com aquilo que eu prometo? Então, mesmo desanimado, adore a Ele. As figueiras não estão florescendo, Deus. O gado não está no curral, Deus. Isso para Ele não importa, porque o alimento não vai faltar. O que Ele quer saber é se também não faltará adoração a Ele. Porque aonde tem adoração tem milagre, aonde tem adoração tem bênçãos, aonde tem adoração tem prosperidade, aonde tem adoração as cadeias são quebradas, aonde tem adoração o milagre acontece. Então eu quero que nesses minutinhos você, com os seus olhos fechados, fale para Deus. Pode ser realista com Deus. Mas Deus não te julga, Deus Ele te entende, Deus Ele te compreende. Nós servimos a um Deus que Ele olha para dentro do nosso coração e Ele sabe aquilo que está nos causando desânimo, e Ele sabe aquilo que está nos causando dor, e Ele tem um remédio para as nossas dores, Ele tem um remédio para o nosso desânimo, Ele tem as vitaminas necessárias para nos dar força, para nós continuarmos caminhando, mas não de qualquer maneira, caminhando, exultando a Ele e entendendo que assim como Ele já nos sustentou até aqui, Ele continuará nos sustentando. Assim como Ele protegeu a tua casa até aqui, Ele continuará protegendo. E mesmo que o diabo queira, Ele não vai tocar nos teus filhos. E mesmo que o diabo queira, Ele não vai tocar no teu casamento. E mesmo que o diabo queira, Ele não vai impedir da igreja avançar nessa cidade. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos e intercedemos ao Senhor, ó Pai. A Tua igreja ora, a Tua igreja clama, a Tua igreja entrega a Ti o clamor, a Tua igreja confia em Tuas mãos a intercessão. Eu não sei, ó Pai, aquilo que tira a paz do coração desse pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, desse filho, mas o que eu sei é que o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento para compartilhar com cada um de nós. E a Tua palavra nos diz que a paz que o Senhor nos dá não é a paz como o mundo dá, porque a paz que o Senhor concede a nós é de vivermos bem, mesmo em dias de crise. Que o Senhor venha encher a Tua igreja nessa noite com a Tua presença, Deus. Que o Senhor venha encher o Teu povo nessa noite com o Teu Espírito Santo. Que nós venhamos sair daqui transbordantes de Ti, Senhor. E aonde havia o desânimo, que nessa noite venha habitar a força que vem dos céus. Que aonde que habitava o desânimo, que nesta noite venha habitar a Tua glória, a Tua unção, a Tua presença. Fortaleça este homem, fortaleça essa mulher, fortaleça este jovem, fortaleça esse adolescente, essa criança. Fortaleça-nos, ó Deus, porque a nossa força que nós precisamos, ela vem de Ti. Homens não podem nos fortalecer, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Aleluia.